radioterapia, tá? Então, a definição de volumes em radioterapia é algo muito importante para o que a gente já vem falando, que é sobre a limitação de dose nos tecidos saudáveis e o acometimento maior de radiação nos tecidos tumorais, né? É por isso que a definição de volumes em radioterapia veio evoluindo bastante no decorrer do tempo. E hoje nós temos máquinas como a radioterapia de intensidade modulada e a IGRT, que produz, consegue aplicar uma definição de volume muito aguçada em relação à aplicação de radiação. É por isso que nós iremos estudar nesse momento somente a questão da definição de volumes, só para vocês terem noção aproximadamente como é que funciona isso, que eu acho bastante importante. Então aqui, pessoal, a gente sabe desde o princípio de nossa disciplina que passamos por várias etapas para que chegássemos a um tratamento de radioterapia, né? Dividimos a princípio a radioterapia meio que em duas partes, falando a grosso modo, a braque e a teleterapia, né? Então evoluímos na braque primeiro, posteriormente estamos evoluindo na teleterapia. E aqui estão algumas etapas para que chegue no tratamento de radioterapia por teleterapia, como vimos na aula anterior, na aula retrasada, onde observamos as etapas no tratamento, as etapas para chegar na realidade do tratamento de radioterapia, que vimos a simulação, o planejamento, né? Então, pessoal, uma dessas etapas é justamente, pessoal, a definição de volumes em radioterapia, tá? Então é nela hoje que nós vamos dar ênfase nesse momento, tá? Então sabemos, pessoal, que para se definir volumes de forma mais aguçada, mais adequada, é necessário nós termos imagem em várias dimensões, né? Como, por exemplo, as imagens de tomografia computadorizada, que foi a que mais foi inserida no âmbito da radioterapia para se realizar a definição de volumes. Então, para isso nós vimos o quê? A simulação e o planejamento virtual, que foi feito justamente no CT simulador, né? Onde no CT simulador nós temos uma mesa, nós temos uma mesa que ela é semelhante à mesa do aparelho de radioterapia. Por que é feito essa simulação nessa mesa, nesse aparelho? Porque lá, pessoal, além de realizar a produção das imagens para serem configuradas, né, para serem definidos seus volumes posteriormente, é feito também testes para o posicionamento, certo? É melhor o paciente em decúbito dorsal, em decúbito ventral, em decúbito lateral, com os braços fletidos ou com os braços estendidos, como é? Então tudo isso é feito, pessoal, onde? Na simulação, justamente no CT simulador, que é a tomografia computadorizada meio que diferenciada. Então lá, além de realizar a produção das imagens para definir o planejamento, é feito isso. A definição também do posicionamento para tratamento. Então, para descrever um tratamento de radioterapia, são necessários no mínimo 3 parâmetros: o volume a ser tratado, a dose de radiação a ser utilizada. Qual é? A dose de radiação é radiação por radioisótopo, radiação por
raio-x, radiação do tipo elétrons, é escolhido isso. A técnica a ser utilizada também, por exemplo, a bracterapia ou a teleterapia. Então, quando a gente fala em teleterapia, pessoal, a gente pode dividir essa teleterapia de vários tipos, como vimos na última aula, né? Falamos em tipos de tecnologias em teleterapia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aí a radioterapia conformada, a IMRT, a IGRT, né? A radiocirurgia, a radioterapia estereotáxica. Então, tudo isso é escolhido. No entanto, pessoal, nós vamos dar ênfase ao tipo de radioterapia que na realidade é existente e na atualidade é mais utilizada, que é a IMRT, tá? A radioterapia de intensidade modulada, ou a IGRT, qual é a grande diferença da IGRT? Nada mais é do que um avanço da IMRT, onde é produzida imagens no próprio aparelho de radioterapia. Então, em relação à definição dos volumes de tratamento em radioterapia, pessoal, é definido um volume de superfície externa. Então, onde eu estou marcando aqui, essa parte verdinha aqui, ó, que está sendo delineada na imagem de uma tomografia, né? Então vejam bem que aqui a gente tem aqui, ó, uma mesa plana, né? Isso aqui no CT simulador, uma mesa de um CT simulador. Então é definido esse volume de superfície externa, justamente o volume que abrange o corpo do paciente externamente, né? Que é justamente quem delimita isso aí é justamente a pele. É definido também, pessoal, os órgãos de risco. Tá? Por que os órgãos de risco? Porque quando a gente estudou na radiobiologia, nós sabemos que é existente órgão mais sensível e órgão mais resistente à radiação, né? Os radiosensíveis e os radioresistentes. Iremos definir também, em um tratamento por radioterapia, pessoal, os volumes alvos. Tá? Que volumes são esses? São justamente os volumes que vão receber a radiação para destruição celular. Né? Então, temos volumes de superfície externa, volumes de órgãos de risco, né? Então, irá haver uma delimitação desses órgãos e o volume alvo, ou seja, o volume que será acertado, né? No caso aí, com radiação. Então, já falando em volume alvo, né? Eu vou puxar essa seta aqui, para vocês observarem justamente essa definição desse volume aí que está marcando a neoplasia, né? O tumor. É justamente um volume alvo. Só que dentro desse volume alvo existem outros tipos de volumes que iremos observar daqui a pouco. Por exemplo, vou dar um exemplozinho básico aqui de volume de órgão de risco. Ó. Então aqui, galera, nessa imagem aqui, ó, vou mostrar aqui nessa imagem o que? Nós temos aqui o tumor. E aqui, próximo ao tumor, pessoal, ó, dentro dessa vértebrazinha aqui, ó, a gente tem o canal vertebral, né? Onde está inclusa a medula. E aí, quando é apresentado na angulação do tratamento a emissão de radiação aqui, pessoal, ó, ela possivelmente vai passar pela medula. Então, nesse momento, são feitos cálculos e definições de volumes que vão minimizar a aplicação de radiação quando o acelerador linear estiver nessa angulação. Então, na definição do volume alvo, que é justamente o que a gente comentou agora, né? Iremos delinear, ou seja, iremos desenhar tecidos alvos, né? Tecidos alvos, ou seja, aquele que vai receber a radiação em si, e o delineamento
o desenho de órgãos sensíveis, como, por exemplo, a medula que acabamos de falar, certo? E como é, professor, que a gente vai definir isso tudo aí? Essa definição de volumes, né? A maneira mais básica que há essa definição volumétrica aí é a palpação. O que seria isso? A palpação entre aspas, tá? Porque pela palpação, o radioterapeuta, né, ele pode já definir a região, a grosso modo, do tumor, certo? Mas isso aí não é tão usado na atualidade. E nós temos o quê? Nós temos máquinas que conseguem nos mostrar imagens em 3D, né? Em planos de imagem. O plano axial, coronal, sagital, 3D, um oblíquo. Então, nós temos radiodiagnósticos que nos mostram isso, né? Então, a palpação seria mais para um planejamento convencional em 2D, certo? Então, como já foi dito várias vezes, o que evidenciou um planejamento com maior ênfase de imagens para produzir delineamentos melhores foi justamente com a inserção do CT simulador, produzindo imagem 3D, como mostra aqui. Como também, pessoal, são tidas imagens para essas definições de volumes, imagens de ressonância magnética. Por que, professor, imagem de ressonância magnética também? Porque já é possível fazer simulação com ressonância magnética. E é possível fazer, galera, outra coisa interessante, que é justamente a fusão de imagem. Por exemplo, a fusão de imagem do CT simulador com a imagem do paciente que fez a ressonância magnética. Então, é possível fundir essas imagens aí para ter uma resolução melhor da questão, né? Também, galera, é possível observar isso também com imagens de medicina nuclear, como é o caso do PET-CT. Então, falamos nesse momento em volumes. Volumes em si, né, os volumes alvos, que é o processo de determinação do quê? De volume de tratamento. E ele, pessoal, ele é tido basicamente em 2 volumes iniciais para começar justamente o planejamento, certo? Então, são um dos volumes que devemos realmente, de fato, aprendê-los, né? Decorarmos, aprendermos e não tirar ele da cabeça, porque são os mais importantes, que é o volume chamado GTV e o CTV. Então, 2 volumes para definição do planejamento de que, professor? A gente vai planejar o que? O tratamento de radioterapia de um paciente X, né? Então, o que danado é o GTV, né? Então, é o volume tumoral gross, né? O volume grosso. Isso é justamente, pessoal, o tumor, a massa palpável, né? Nada mais é do que o quê? O volume tumoral, o tumor em si, tá? Então, o GTV, galera, é o tumor, a neoplasia em si, tá? E, professor, o que danado é o CTV? É o volume Target Clinical. Que danado é isso? É o alvo clínico. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês para vocês conseguirem entender a diferença de GTV e CTV. Na realidade, eu vou passar o slide que eu vou mostrar aqui melhor. Eu fiz esse esquemazinho e vai ficar mais entendível. Então, galera, nós temos aqui nessa imagem uma parte central, que é o tumor em si, a neoplasia, que ela é chamada de GTV. Tá? Então, toda essa parte roxinha aqui, lilás, ela é chamada de GTV. Que é o quê? Que é
a extensão do tumor. É o tumor visível, é o tumor palpável. Que danado é isso, pessoal? É o tumor em si, tá? Então, o tumor do paciente é esse aqui. Professor, e esse CTV? Esse CTV, galera, é o volume clínico. O que danado é? Então, vamos lá. Então, imagina, pessoal, que esse paciente aqui, com esse GTV, fez uma cirurgia. E ele retirou o tumor, retirou a neoplasia. Então, quando retirou a neoplasia, galera, o que é que aconteceu? Ficaram resquícios celulares aqui, ó. Resquícios de células microscópicas tumorais, tá? Então, o CTV, galera, justamente são células microscópicas tumorais que possivelmente estão próximas ao tumor. Não é a massa em si palpável, né? Aquela massa grande, mais visível, mas sim é uma extensão tumoral de volume microscópico, ok? Como, por exemplo, pessoal, também pode ser inserido nesse âmbito do CTV aqueles linfonodos regionais. Então, aqui, GTV, o tumor propriamente dito, e aqui, por exemplo, nós temos um linfonodo que está na região do CTV. Então, linfonodos regionais, eles são exemplos de CTV. Repetindo, galera, o GTV é o volume grosso, é o volume tumoral visível e palpável, tá? Então, é uma doença em si. Então, aqui, pessoal, é onde a maior percentagem de células tumorais malignas. É no GTV, ok? E o CTV é o volume clínico de uma doença microscópica, ou seja, célulazinhas que são microscópicas, no entanto, elas são com constituição maligna. Tá? Isso quer dizer o quê? Se for retirado o tumor e deixar, e deixar o CTV, há possibilidade desse tumor se reconstituir. Beleza? Então aqui, pessoal, na determinação de volumes, olha aqui, ó, o GTV, aqui de verde, ó, e o CTV um pouquinho a mais do que esse verde aí. Então, galera, isso aí, essa definição desses dois volumes é para quê? É porque, pessoal, na radioterapia, a aplicação, como a gente está definindo volumes, a definição desse volume aqui é importante. Por quê? Porque é aqui, galera, que irá ter a maior concentração de aplicação de radiação ionizante. Certo? Então, o grande propósito dessa definição de volumes é porque nós temos tecnologia que consegue modular a intensidade de radiação. Então, no GTV, a aplicação de radiação vai ser bem maior do que a do CTV. Isso é possível a partir das máquinas onde temos uma intensidade modulada, que é a IMRT e a IGRT. É por isso, pessoal, que nós estamos estudando definição de volumes. Se não, aplicava radiação aqui, ó, como antigamente. Em tudo isso aqui aplicava-se radiação. Então, GTV, CTV. Quer dizer, professor, que no CTV irá aplicar radiação? Sim. No entanto, irá aplicar radiação com teor menor do que o GTV. Ok? Então, o GTV, volume palpável, tumor propriamente dito. Então, tá aqui, ó, os dois volumezinhos definidos, o GTV e o CTV. Então, olha aí, ó, é muito importante que esse volume seja tratado adequadamente a fim de se alcançar o objetivo da terapia, né, do tratamento paliativo ou curativo. Então, quer tratar paliativamente, ou de forma curativa, ou seja, erradicar de fato o tumor.
Agora, nós iremos apresentar para vocês aqui o PTV, que é o volume de planejamento do alvo, certo? Então, nesse planejamento aqui, pessoal, nesse determinado volume alvo também, que vai receber radiação, né? Então, ele tem o seu foco, o efeito das variações geométricas. Por exemplo, olha que interessante. O movimento respiratório. Então, o paciente está com tumor no pulmão. Então, a respiração do paciente, pessoal, a nossa respiração é de forma involuntária. Então, o nosso corpo está impulsionando o pulmão a encher e a secar, né? Então, há esse movimento de fluxo aí. Então, pessoal, é justamente o que esse PTV enfoca. Ele consegue abranger uma área maior de radiação, porque o tumor ele pode se mexer. Então, já que ele pode se mexer, então será aplicado ainda um volume acima do CTV. Então, aprendemos três. O primeiro, GTV. O segundo, CTV. E o terceiro, PTV. Por que o PTV? Porque ele enfoca as variações geométricas, como, por exemplo, a variabilidade de movimento de órgãos, como também a incerteza da posição. Por exemplo, na hora da simulação, foi feita a simulação bacaninha, mas na hora de se posicionar o paciente propriamente dito na máquina, será que foi feito realmente certinho? O mesmo posicionamento em si? É para ser, né? Então, esse PTV também tem essa finalidade de botar em pauta a incerteza da posição do paciente. Tá? Então, ele tem a finalidade de quê? De assegurar que a dose prescrita foi realmente absorvida até o CTV. Né? Então, por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui para a gente ter noção que realmente o nosso corpo ele tem o seu movimento involuntário, né? Então, aqui um movimento respiratório, que modificou a anatomia do fígado, aqui, a anatomia hepática. Aqui, se o paciente tivesse um tumor hepático aqui, ele ia se mover na hora do tratamento com radiação, né, da radioterapia. Então, o PTV está lá, porque se movimenta nesse lugar, aí o PTV vai ajudar a aplicar a sua intensidade de radiação. Professor, e se o tumor for na perna? Aí esse PTV será bastante reduzido, porque na perna não tem movimento respiratório, não tem peristaltismo, a não ser que o paciente se mexa, né? Mas aí seria muito difícil. Então aqui estudamos GTV, CTV e aí o PTV. Então, algo que já comentamos, galera, são justamente os órgãos de risco, né? Então, se o paciente tem um tumor no coração, o coração está perto da medula. Então, há uma definição de volumétrica da medula, protegendo aquela medula. O paciente está com tumor no pescoço. Então, no pescoço nós temos várias glândulas. Uma importantíssima, a tireoide. O paciente está com tumor na cabeça, uma glândula muito importante, a hipófise, né? Então, sabemos que temos os órgãos radiosensíveis. Então, é por isso que há definição volumétrica dos órgãos de risco para que a aplicação da radiação não seja elevada nesses tipos de órgãos, certo? Então, lembre-se que nas radioterapias da atualidade, e já há algum tempo, na verdade, né, é aplicado radiação mais na região tumoral e menos nos órgãos de risco, como também nos tecidos sadios. Então, pessoal, ainda há definição de dois volumes. Tá? Então, esses dois volumes aqui eu nem dou tanto ênfase assim, porque são mais dois volumes para que seja realmente, de fato, mostrado que há realmente
a aplicação de radiação, que é o volume tratado, ó, que é um volume após o PTV, e o volume irradiado. Já esse volume irradiado aqui, ele leva em consideração o volume de extremidades, como por exemplo o volume da pele, certo? Então, no entanto, os mais importantes que demos ênfase é justamente o GTV, né, que é o volume propriamente dito tumoral, o CTV, que é o volume clínico, né, é a doença microscópica, ou seja, células que são microscópicas, malignas nesse local, a aplicação maior de radiação. Por exemplo, se a gente for falar em porcentagem, então a aplicação de radiação no tumor será de 90%. No CTV, vamos pegar esses 7% aí no CTV, mais 3% no PTV. Então é mais ou menos assim. Onde será mais aplicada a radiação é justamente no volume tumoral em si. Mas a gente sabe que tem mais dois volumes, que comentamos agora, que é o volume de tratamento, né, o VT ou TV, e o IV ou o VI, que é o volume irradiado. Tá? Então, pessoal, sabemos que para que ocorra tudo isso que acabamos de falar, essa definição de volumes em radioterapia, é preciso que ter imagens com planos, principalmente o plano axial, e que é tido isso aqui, ó, em aparelhos de CT simulador, né? Olha aqui, ó, paciente bem retinho, ó. Então, se o paciente está bem retinho aqui, é porque é no CT simulador. Oi. Porque existe... rapaz, eu não estou lembrado o nomezinho, mas existe um acessório que é colocado no paciente que ela consegue amenizar essa radiação. Esqueci, não estou lembrado aqui. Mas é existente um acessório que é colocado no paciente e ele consegue minimizar esse teor de radiação. É o bolus, lembrei, bolus. Se quiser pode pesquisar depois. Certo? Bolus, ele consegue minimizar essa aplicação de radiação. Então, pessoal, aqui nós mostramos imagens, esses coloridos aí é justamente as definições de volumes que acabamos de entender, né, de apresentar para vocês. Então, temos várias imagens aqui. Na realidade, o que era nuclear para vocês são justamente a definição de volumes que já falamos, né? Lembrem bastante do GTV, do CTV, do PTV até pelo menos. Então, justamente essas imagens aqui que já são conhecidas, é justamente essas definições de volumes. Então, se a gente for falar em GTV numa imagem dessa, pessoal, é justamente aqui, ó. O GTV é aqui, né? O CTV é aqui nessa parte verde, ó. CTV e o PTV aqui, ó. PTV aqui. Aí vem o volume irradiado, né? O volume irradiado é aqui, ó. E nessa parte mais externa é justamente o volume de tratamento. Ok? E aí tiveram várias evoluções que foi a possibilidade de aplicar de forma modulada em cada ângulo, né? Então, cada ângulo de aplicação de radiação é possível aplicar de forma diferenciada, tanto radiação quanto a colimação também diferente. Então, mais volumes, ó, volumes. Aqui são os olhos, ó, essas duas bolinhas são os olhos. Por que foi marcado aí? Porque é um volume de órgão de risco. Então, a aplicação de radiação aqui é quase zero. Ó, GTV, ó, o GTV aqui, ó, paciente com tumor no encéfalo. Então, ó, vejam que são utilizados todos os planos, ó, para conseguir delinear
os órgãos de risco. Aqui tumor de mediastino. O tumor está bem aqui, ó, atrás do coração. Ó. Bem aqui, ó. Então aqui é o volume grosso, o volume tumoral. Mais uma vez, ó, volume tumoral, ainda ele. E sempre que a gente observa o volume tumoral, nas regiões mais externas, né, ao redor do volume tumoral, ele vai ter o quê? As outras determinações de volumes, que são justamente o CTV, o PTV, o volume irradiado e o volume de tratamento. Como também os órgãos de risco, né, que a gente não pode deixar de lado. Olha aqui, ó, olha que bacana, a delimitação de um órgão de risco, ó. Justamente aqui, ó, a medula. E várias definições aí de órgãos. Pronto, eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês, ó. Olha que bacana, pessoal. Então, pessoal, todos esses quadradinhos aqui que parecem pixels, né? Eles são justamente a definição de modulação em cada ângulo. Né? Então, o volume aqui ele foi totalmente planejado, né? Foi definido os volumes aqui, ó. Né? O paciente está com a lesão aqui. Então, veja que nessa posição ele mostra a modulação dessa forma. Né? Modulação 1. Angulou, modulação 2. Angulou mais um pouco, modulou diferente. Então é interessante demais isso, pessoal, que em cada angulação há uma modulação de radiação, tanto colimada quanto de quantificação de radiação. Então isso é demais. E aí a gente fica na nossa mente assim, né? Qual o plano ideal? Como é que funciona isso? Realmente, pessoal, a radioterapia, na teoria, sim, ela se torna meio complexa, né? Então, para a gente trabalhar nessa área, é importantíssimo um estudo aprofundado, né? Um curso de aperfeiçoamento, estágio e especialização para que nós realizemos o trabalho em si de forma exata, né? Com exatidão. Beleza, galera?